Medo e fé caminham juntos. Não deveria ser assim, mas faz parte da nossa constituição, inclusive, ter medo. E o medo, até certo ponto, ele é natural, ele é, inclusive, uma ferramenta, um instrumento de defesa para nós, porque o medo muitas vezes nos leva a reagir. Ou reagir sobre os efeitos da adrenalina, enfrentando a situação ou reagir fugindo. Então, o medo, ele tem a sua utilidade também. Mas a nossa vida, como é a nossa vida? Ela é caracterizada pelo medo? E a vida daquele que entregou, ou daquele que se entregou a Jesus? É uma vida caracterizada pelo medo? Não, não pode ser. Mas medo e fé caminham juntos. Abraão, o pai da fé, no entanto, ele enfrentou dificuldades, ele teve problemas. E em um dos momentos, por causa da fome em que ele foi para outras terras, para o Egito, ele ficou com medo, porque Sara era uma mulher bonita, e a instruiu a mentir, porque eles poderiam, na cabeça de Abraão, funcionou assim. Os cidadãos daquela terra poderiam matá-lo para ficar com sua mulher, ou o rei, ou quem quer que seja. Medo e fé. Por que medo e fé? Ora, Abraão saiu de Ur dos Caldeus em obediência a Deus. Ele saiu de lá por fé. E é conhecido na palavra de Deus como o pai da fé. Mas, isto também foi falado pela manhã, nós caminhamos e vamos nos desenvolvendo em fé, vamos crescendo em fé, vamos superando as falhas e aperfeiçoando. No texto de hoje, nós vamos ver uma situação dessas. Uma situação onde o medo e a fé se alternam. E outra coisa que é importante desde já falarmos é que fé não pode ser desculpa para a imprudência. Há pessoas que, querendo colocar o medo de lado e argumentando que creem, elas, na verdade, ficam querendo tentar Deus. O momento que nós vivemos, por exemplo, é momento onde precisamos ser prudentes. Foi Jesus que disse que nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Vivemos, neste momento de pandemia, uma situação em que precisamos ser prudentes, tomar nossos cuidados, nossas precauções, e isso não é falta de fé nem medo, é prudência. Então precisamos separar as situações e ser sábios para entender, para enxergar quando estamos experimentando o medo, vamos falar assim, útil, aquele que inclusive nos protege, quando estamos
tendo medo por falta de fé, e quando estamos crendo. Nós que andamos com Cristo precisamos discernir estas situações. Nosso texto está em Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 22 até 33. Mateus 14, de 22 a 33. Diz assim este texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, verso 28, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Geralmente, quando nós lembramos desta passagem, o verso que mais fica na mente de todo mundo é o verso 30, falando sobre Pedro. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Mas nós vamos perceber que o texto traz outras lições, inclusive sobre a própria atitude de Pedro. Nós lemos logo aí no início do capítulo 14, no verso
22, a expressão logo em seguida. Nós temos lá essa expressão, logo em seguida. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. O que é este logo em seguida? Quando nós vamos ao texto, nós vemos que Jesus tinha acabado de despedir a multidão, ou ele estava fazendo isso, ele insiste para que os discípulos entrem no barco e vão, enquanto ele despede a multidão, que Jesus tinha feito antes. A multiplicação dos pães e peixes. O dia já estava findando. E no início, ali do verso 13, neste mesmo capítulo 14, nós vemos que Jesus está vindo de outra região, ele retira-se do barco para um lugar deserto. E nas passagens paralelas que nós temos nos outros evangelhos, numa delas inclusive salienta bem isso, ele está levando seus discípulos para descansar em virtude do excesso de trabalho que eles tiveram quando foram treinados para levar a palavra, curar, expulsar demônios. Então Jesus se retira com eles para descansar um pouco. Aqui em Mateus não cita esse detalhe, apenas fala que ele retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. E neste verso 13 do capítulo 14 diz que as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Jesus passou o dia ensinando, atendendo às necessidades da multidão, curando aqueles que precisavam ser curados. E no final do dia, toda aquela multidão ali, com fome, os discípulos inclusive falaram para Jesus: despede a multidão, vamos. Porque é muita gente, nós não temos pão para todo mundo. E Jesus tinha falado para eles: vocês mesmos deem a eles de comer. E aí então Jesus faz o milagre da multiplicação de pães e peixes. Terminada esta situação, depois de Jesus vir, na verdade, numa sequência de atividades juntamente com seus discípulos, nós lemos no verso 22, ele insiste com os discípulos. A impressão que nós temos, então, é que os próprios discípulos não queriam deixá-lo ali. E o dia já declinava, e Jesus insiste: não, vão na frente, peguem o barco e vão para Genezaré. Então ele insiste. Eles então ouvem Jesus e vão. No verso seguinte, nós lemos aí, verso 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Por que vamos salientar esta parte aqui? Este início de passagem. Jesus despede a multidão depois de um dia cansativo, onde ele já tinha se retirado para descansar com seus discípulos. Ele sobe um monte. Então, olha, cansado, sobe um monte para orar.
tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. É importante ressaltar aqui: medo e fé, que Jesus já está nos ensinando. Se você quer que a fé seja uma característica de vida sua, então como é que anda a sua vida de oração? Se você for um servo, uma serva de Deus de oração, esta é uma forma importantíssima para que sua fé seja fortalecida. Estar com Deus, estar conversando com Deus, conectado a Ele, colocando-se diante dele. E o Filho de Deus nos ensina isto. E tem mais, porque de repente alguns podem levantar a questão: mas você está falando do Filho de Deus. É o Filho de Deus, mas que veio em carne e osso. Lembrem-se daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4, quando nós lemos no verso 6, Jesus vinha de uma viagem para conversar com ela. Então, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Este verso, anterior ao seu encontro com a mulher samaritana, mostra o quê? Que Jesus veio em carne e osso. O Verbo se fez carne. Isto significa assumiu um corpo humano. Ele veio como ser humano. Ele veio plenamente ser humano. Ao mesmo tempo em que é o Filho de Deus e, portanto, Deus plenamente, mas sujeito a cansaço, a fome. Então não nos esqueçamos disto. E já vamos aprendendo aí com Jesus este importante ingrediente para que tenhamos nossa fé fortalecida, alimentada e fortalecida. A comunhão com o nosso Deus aqui, neste momento, através da oração. Não me venham com a desculpa da correria, não me venham com a desculpa do cansaço. Jesus mostra na sua vida aqui no mundo como é que nós devemos fazer se não temos tempo. É sacrificar o que seria um momento de descanso e esperar de Deus o sustento. Ora, é todo dia que você vai orar a madrugada inteira, ou vai avançar pela madrugada orando, ou vai trabalhar e não descansar? Não, é claro que não. Precisamos administrar o nosso tempo. Mas fica aqui em virtude da necessidade que Jesus viu de cuidar daquela multidão e da sua necessidade de estar com o Pai, o prazer, inclusive, que ele tinha de estar com o Pai em oração. Fica aqui para nós o exemplo de Jesus. Ele treinava seus discípulos no caminho que eles deveriam andar, caminho de fé. Bem, passa-se então este momento. Ao anoitecer, ele estava sozinho.
No verso 24, nós lemos que o barco já estava a considerável distância da terra e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, de repente, os discípulos ali, remando, eles encontraram aí a dificuldade do tempo. E aí nós temos o verso 25. E olha que interessante, o medo aqui e a fé frente a frente. O verso 25 diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E lá no Evangelho de João, nós temos o relato de que eles já tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios, isso expresso no grego, que equivale aqui para as nossas medidas a 5 ou 6 quilômetros. Nós já temos mais uma lição de Jesus aqui. Primeiro, ele sobe o monte para estar sozinho, não tem nada a ver com subir o monte para estar com Deus. Ele subiu para estar sozinho com Deus. Não é no monte que acontecem os milagres, não. Então, não vamos confundir as coisas. Jesus não nos deu o exemplo para que nós subamos ao monte para orar. Ele nos deu o exemplo de que devemos nos separar para estarmos em secreto com Deus. Mas olha lá, Jesus, depois de um dia exaustivo de trabalho, sobe o monte, aí depois desce o monte e anda cerca de 5 a 6 quilômetros para acompanhar o barco. Mais exercício de Jesus, então, uma caminhadinha, só que agora é pelo mar. Ele vai andando sobre as ondas. E aí a gente faz aquela pergunta, mas os discípulos, eles ficaram aterrorizados por um milagre? Eles confundiram a manifestação do poder de Deus com a presença de um fantasma? Eles andavam com Jesus, eles presenciavam milagres de Jesus. Então aqui, eles têm medo. E num contraste com a fé, esta é uma falha. É uma falha porque eles achavam que estavam diante de um fantasma. Aqueles que caminhavam com o Filho de Deus, de repente acham que estão na presença de um fantasma. É o que nós lemos no verso seguinte, o verso 25, nós lemos: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E no verso 26, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Ora, fantasma é um espírito, são espíritos. Você tem medo de fantasmas? Você tem medo de espíritos? Você conhece bem a palavra de Deus? Espíritos. Espírito de mortos, eles não vêm à terra. Se você tem medo de ver, ou, por exemplo, de passar na frente de um cemitério à noite, com medo de um defunto daqueles correr atrás de você, precisa conhecer a palavra de Deus. Porque quem partiu para a eternidade só vai voltar e num corpo diferente, um corpo preparado para a eternidade, no fim dos tempos, no fim de tudo. Ninguém volta à terra. Conheça a palavra de Deus. Então não precisa ter medo de morto,
Primeiro, porque ele não volta. Segundo, se há alguma manifestação sobrenatural de espíritos, então são malignos. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então também não precisamos ter medo dos espíritos malignos, que na verdade são aqueles que enganam as pessoas, muitas vezes se passando por entes queridos que partiram para a eternidade. O que nós temos nas Escrituras é esta verdade. Quem foi, não volta, ensino de Jesus. E na eternidade, entre o lugar onde estão aqueles que creram em Jesus e entregaram suas vidas a Ele, e aqueles que o rejeitaram, há um grande abismo, uma grande separação. Também não há ligação entre um lugar e outro. Bem, os discípulos ficaram com medo de fantasma, olha aí, medo e fé. Aqui, o medo está vencendo na vida deles. Nesta passagem, ficaram com medo, medo de estarem diante de um fantasma. Olha que coisa, confundiram a manifestação do poder de Deus com a presença de um fantasma. Se eu perguntar a você, vamos supor que nós estamos aí numa prova. Quem andou sobre as águas? Se você responder Jesus, você vai ganhar um meio certo. Porque Pedro também andou sobre as águas. Primeiro sozinho e depois com Jesus. Ninguém mais teve essa experiência. Pedro fez mais do que faríamos. Fez mais do que os outros discípulos. Eu acho que se Jesus tivesse falado para eles lá, saiam do barco, experimentem andar aqui nas águas, acho que a gente fala isso, né? Às vezes sempre perseguindo alguém por causa de uma experiência. Mas vamos brincar aqui um pouco. Talvez Tomé tivesse dito, eu não saio daqui nem morto, não ponho o pé aí fora nem morto. Um fantasma. E querendo que eu caminhe nas águas, nem morto. E Pedro agiu diferente. Então, olha aí. Medo e fé caminhando juntos. A nossa tendência sempre é olhar o lado negativo, criticar Pedro. Mas, olhemos aí os versos 28 e 29. Pedro, vamos ver aqui o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Eles gritaram de medo porque achavam que tinham visto um fantasma. Ficaram aterrorizados quando viram Jesus andar sobre o mar. Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. E aí, verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro nos ensina uma coisa aqui: distinguir as situações. Quando você estiver numa situação, de repente até confusa, peça a Deus para te dar discernimento. Foi o que Pedro fez. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus diz no verso 29, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro teve fé. Aqui
Ele está na frente dos outros. Aqui, sua atitude é uma atitude de admiração. Pedro teve a coragem, quando Jesus falou, tenham coragem. Pedro teve. Ele saiu do barco no meio do vento, no meio do mau tempo, e teve a experiência de pisar na água e não afundar. Nós lemos no verso 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. É claro que naquela situação, naquela experiência de Pedro, poder nenhum tinha nele. Ele confiou em Jesus. Olha aí, medo e fé. Primeiro, nós lemos lá que eles ficaram com medo pensando que era um fantasma. Na sequência, Pedro vence este medo, pede a Jesus para mandá-lo ir, se era ele mesmo. Jesus diz, vem. Ele supera o medo, isto é fé, e vai ao encontro de Jesus. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Além de Jesus, só Pedro teve essa experiência. Andou sobre as águas no poder de Jesus. E aí nós temos o verso 30 aqui embaixo, que é o que geralmente as pessoas se lembram, mas nós andamos sempre nesse misto de medo e fé e precisamos tomar cuidado com isto. Quando Pedro reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Ora, no medo, ele clamou por Jesus, está certo, mas nós ficamos sempre nos lembrando da falha de Pedro. Onde é que estavam os outros discípulos? Mas quando nós raciocinamos, nós vemos Pedro, primeiro medo, depois fé maior do que a dos outros. Olha, perceba o que eu estou falando, fé maior do que a dos outros. Porque ele, sempre Pedro, né, teve a coragem de tirar o pé do barco e descer as águas para andar, não para nadar, para andar. Só que, e aqui nós aprendemos com essa experiência vacilante agora de Pedro, o medo fez Pedro afundar. O medo pode fazer você afundar. O medo pode ser ruim. Quando não for aquele medo natural que falamos no início. Sabe, há outras coisas, se quisermos extrapolar aqui, há outras coisas que podem nos fazer afundar, ao invés de ter fé, ao invés de crescer em fé, e sim fracassar. Às vezes, pensando em outras coisas, os aplausos, os elogios, o orgulho podem nos fazer afundar. Eles também podem nos distrair, nos desviar do foco, que é Jesus. E começamos então a afundar o que aprendemos nessa experiência de Pedro. E não é novidade para nenhum de nós, mas é muito bom voltarmos a estas passagens tão conhecidas. Perdemos o foco, desviamos o olhar de Jesus para as circunstâncias e situações. E aí damos lugar ao medo ou a outros sentimentos, dependendo do que estejamos vivenciando, e aí afundamos.
Se você é um pregador muito usado por Deus, pela misericórdia de Deus, muitas pessoas vêm a Cristo e você é a instrumentalidade dele nesse sentido. Você começa a receber aplausos, elogios, fica orgulhoso, desvia o foco que é Jesus, a direção do seu olhar que deve ser o alto. E aí você começa a afundar. Pedro nos ensina a não tirar os olhos de Jesus, a não olhar as circunstâncias, não olhar as situações, e sim olhar para Deus e seu amor. Lembram-se daquele cântico? Não olha as circunstâncias, não, não, não. Eu olho o seu amor. Pedro olhou para as circunstâncias, a fé deu lugar ao medo. A fé pode ser vencida pelo medo? Sim, se desviarmos a nossa atenção de Jesus para outra coisa qualquer. O medo ou algum outro sentimento, alguma outra atitude negativa pode substituir a fé ou alguma virtude, alguma característica que o Espírito Santo tenha desenvolvido em nós. Então aprendemos com Pedro nesta circunstância. Quando Pedro teve medo e começou a afundar, ele clamou por Jesus e o que Jesus fez. Jesus, olha aqui, interessante, Jesus não o carregou no colo. Jesus o pegou pela mão. Lembra-se daquele outro cântico? Põe a mão na mão do meu Senhor da Galileia. Ele acalma o mar. Jesus segurou na mão de Pedro e os dois foram caminhando. Olha aí, de uma certa forma, Pedro tendo, vamos falar assim, um prêmio, uma recompensa pela fé. Pequena, Jesus falou, que ele teve, porém maior do que a dos outros discípulos. Pedro andou sobre o mar, primeiro sozinho, indo na direção de Jesus, e depois voltando, seguro por Jesus, mas volta andando e sobe no barco com o mestre. Interessante quando nós pensamos nestas coisas. É o que nós temos aí, então, no verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha, Jesus aqui estava falando com Pedro. Naquele momento, Jesus fala a Pedro: Pedro, sua fé é pequena. Você não precisava duvidar. Imaginem o que de repente passa pela cabeça de Jesus em relação aos outros discípulos que sequer saíram do barco. Se a fé de Pedro era pequena, que tamanho era a fé dos outros discípulos? Se a fé de Pedro era pequena e ele andou sobre as águas, por que eu estou ressaltando isso? Porque nós só lembramos do verso 30. Quando reparou o vento, ficou com medo e gritou para Jesus salvá-lo.
Mas se a fé de Pedro era pequena e ele andou sobre as águas, de que tamanho é a nossa fé? Aquela experiência fez parte da formação ministerial de Pedro e dos outros discípulos e ficou registrado para nosso aprendizado. A fé dos discípulos foi fortalecida. Através daquela experiência, Pedro teve sua fé fortalecida. Através das situações, das circunstâncias que nós vivemos, circunstâncias onde de repente variamos entre medo e fé, quando nós olharmos para Jesus, quando clamarmos por Ele, nossa fé também será fortalecida. E olha, Jesus fala para Pedro: que fé pequena, Pedro! Mas vocês se lembram que Jesus, em outra oportunidade, falou: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, já viram aquele grãozinho de mostarda? A sementinha? Aí Jesus fala: vocês vão dizer a este monte: sai daqui e plante-se no mar. E isso vai acontecer. Sabe o que isso significa? Que Deus age, Deus honra a nossa fé. Quando nós cremos, e a fé, ela pode ser desenvolvida e ela vai sendo fortalecida à medida em que caminhamos com Jesus. Mas, voltando ao início, que disposição nós temos em buscar Deus depois de um dia de muita atividade? Que disposição nós temos de examinar as Escrituras e crescer depois de um dia cansado? E no nosso momento de lazer, quanto tempo nós damos para Deus? Quando nós temos tempo para descansar um pouco. Tudo isto nos ajuda a ser fortalecidos na fé. E numa situação onde precisamos ter fé, o medo vai sair e vamos sair vitoriosos daquela situação. Você vacila entre a fé e o medo? Vacila. E eu também. Nós somos assim. Os discípulos vacilaram. Depois, quando eles aprenderam a se submeter a Deus, ao Espírito Santo, que servos valorosos eles foram e o que eles conseguiram suportar. Quem deu condições? Espírito Santo de Deus. Eles foram fortalecidos. Como você encara o futuro? Com ansiedade? Ansiedade é um tipo de medo. Que tal substituir essa ansiedade, substituir o medo do futuro pela fé naquele que controla todas as coisas, naquele que decidiu onde você ia nascer, naquele que decidiu que você seria brasileiro? Que tal depositar sua fé nele, aquele que conhece o amanhã? E sua vida espiritual? Que lugar a fé ocupa no seu caminhar com Cristo? Suas experiências com Cristo, suas experiências com Deus. Você sai fortalecido, você dá lugar a Deus para que Ele trabalhe na sua vida e você possa descansar nele,
caminhar com Ele, ainda que seja sobre as águas, nos momentos de dificuldades, nos momentos de tempestades, ainda que a saída seja apenas através de um recurso sobrenatural, você tem fé o suficiente para crer no recurso sobrenatural de Deus na sua vida? É bíblico, olha aqui a experiência de Pedro. Concluindo, aprendemos que Jesus desafiava o cansaço e orava. Seu prazer maior era estar com o Pai. Aprenda com Jesus. Aprendemos que quando há necessidade, Deus age de forma sobrenatural. Olha, quando há necessidade, Jesus estava distante 5 a 6 quilômetros dos discípulos. Ele não tinha barco por ali, não quis criar um, ele foi andando sobre as águas. Ele faz do jeito que quer. E ele age, sim, de forma sobrenatural. Milagres existem, Deus é o mesmo, mas ele não vai esbanjar milagres. Ele vai fazer quando houver necessidade. Aqueles perseguidores de Jesus lá ficavam tentando, Jesus falava, faz aí um milagre, sabe? Um milagre assim, tremendo para a gente te admirar. Faz um milagre aí. Jesus falou, faz um sinal, eles falaram. E sinal era milagre. Jesus diz para eles, olha, o único sinal é o do profeta Jonas. Eu não vou dar nenhum sinal para vocês. Sinal vocês já têm. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Filho do Homem vai ficar no ventre da terra. Ele falava da sua morte, da sua ressurreição depois de 3 dias. Deus não vai se submeter aos seus caprichos. Se ele quiser, se ele julgar necessário e dentro dos seus propósitos, ele vai agir de forma sobrenatural, porque ele age. Também pode agir segundo a sua misericórdia, segundo a sua bondade, segundo o seu amor, segundo a sua vontade que é perfeita. Mas não vai ficar dando ouvidos a pessoas que nem querem crer na verdade, só querem se beneficiar do Evangelho, do povo de Deus, de repente até numa direção muito egoísta, pessoal. Deus faz milagres? Faz, mas Ele é soberano para fazer quando quiser. Aprendemos isso aqui. Como reagimos à ação de Deus? Aprendemos isto aqui também, ou pelo menos a fazer esta pergunta. Com fé ou com medo e desconfiança? Primeiro medo, medo de fantasmas, de coisas que nem existem. Se estivermos falando de ação maligna, mais uma vez, 1 João 4,4. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Podemos fazer então essas perguntas. Como reagimos à ação de Deus? Olha, a ação de Deus, porque Jesus é Deus, ele estava caminhando sobre as águas e os discípulos tiveram medo. Como nós reagimos às ações de Deus? Com medo, sendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo presente perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes.
Como reagimos à ação de Deus na vida das outras pessoas, na nossa vida? Com fé, com medo, com desconfiança. E sobre a pequena fé? Uma pequena fé possibilitou Pedro sair do barco. Vamos pensar nesta lição? Uma pequena fé possibilitou Pedro sair do barco, andar sobre as águas. Aí vem a outra parte da lição: manter o foco em Jesus. Quando ele temeu, pediu socorro, Jesus veio em seu socorro e ele andou sobre as águas na companhia de Jesus. Como termina esta passagem? Nós lemos aqui nos versos finais, verso 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus estava com eles. De repente, Jesus permitiu tudo aquilo para eles verem, para eles presenciarem a manifestação do seu poder, o poder do Filho de Deus. Às vezes, Deus quer que você creia para que Ele manifeste o seu poder na sua vida. Como Deus vai manifestar seu poder se nós duvidarmos? Como Deus vai fazer se não nos colocarmos à sua disposição? E o verso 33 até aqui, como nós terminamos esta passagem. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A experiência dos discípulos terminou em adoração ao Filho de Deus. Nossa experiência com Deus também pode terminar em adoração. Medo ou fé? Qual deles está mais presente na sua vida? Vamos ter medo. Mas o que vamos fazer deste medo? Vamos clamar por Jesus para que Ele substitua aquilo que nos traz medo, ou para que Ele haja na circunstância, na situação, e saiamos dali vitoriosos e com a nossa fé fortalecida. É assim que nós vamos agir? Medo e fé fazem parte da nossa vida. A fé vai prevalecer na vida daqueles que abrirem mais espaço para Deus. Quanto mais espaço dermos para Deus na nossa vida, quanto mais nosso olhar estiver direcionado para Jesus, mais nós vamos caminhar por fé. E não inclusive pelo que vemos. Olha, caminhar por vista, às vezes, pode fazer você ver fantasmas. Crer em Deus te traz segurança, te traz paz, te traz descanso e você adora a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que aprendamos com a experiência dos discípulos, com a experiência inicial de fé de Pedro, que aprendamos também com a sua experiência de clamar a Jesus e de voltar com Ele para o barco.